Olá pessoal, eu sou a professora Cristiane Pegorari, professora de Direito Penal, e hoje estou aqui para tratar de algumas dicas sobre conteúdos que podem ser cobrados na prova da OAB. Hoje o tema da nossa aula de dica é dolo, culpa e préter dolo. Muito bem, o dolo é tratado no Código Penal no artigo 18. Nós adotamos o dolo direto e o dolo eventual. No dolo direto, a gente quer o resultado. No dolo eventual, a gente assume o risco de produzir um determinado resultado. Além disso, nós também temos a disciplina a respeito da culpa. A culpa pode ser classificada em culpa consciente e culpa inconsciente. A regra é que a culpa seja inconsciente, porque a culpa consciente significa dizer que o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que poderá evitar aquele resultado em virtude das suas capacidades pessoais. É muito comum analisar a culpa consciente versus o dolo eventual. No dolo eventual, a gente assume o risco de produzir o resultado. Para ele, tanto faz se o resultado acontecer ou não. Então, existe a previsibilidade. Já na culpa consciente, o agente também prevê o resultado, mas ele acredita sinceramente que poderá evitar esse resultado. A análise do dolo eventual e da culpa consciente é muito importante, principalmente quando se estuda os delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Então, fiquem atentos a essas informações. Qual o conceito de culpa? Culpa é a vontade, é a ação voluntária que causa um resultado involuntário, não desejado pelo agente, mas esse resultado ele ocorre em virtude da inobservância de um dever de cuidado. Essa inobservância de um dever de cuidado se traduz nas modalidades de culpa, que são imperícia, imprudência e negligência. Além das figuras relacionadas ao dolo, a classificação do dolo em dolo direto e dolo eventual, e da classificação da culpa em culpa consciente e culpa inconsciente, também é importante fazer referência ao chamado préter dolo. Nós temos alguns crimes que são chamados de préter dolosos ou préter intencionais. Nessas situações de préter dolo, a gente tem dolo na conduta, mas culpa no resultado. Então, imaginemos a seguinte situação. Tício quer lesionar o Mévio, quer bater no Mévio. Tício desfere um soco em relação ao Mévio. Mévio cai ao chão, bate com a cabeça e tem traumatismo craniano vindo a óbito. Percebam que o dolo está direcionado à lesão. O agente quis causar a lesão, mas ele não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzir esse resultado. Então, para que ocorra o crime préter doloso, eu preciso ter o dolo no antecedente e a culpa no consequente. O agente quer praticar a conduta, mas ele não quer e nem assume o risco do resultado mais grave que lhe será atribuído a título de culpa. Então, fiquem atentos em relação às figuras préter dolosas ou préter intencionais. Ainda em relação à culpa, se fala, o artigo 18, parágrafo único do Código Penal, trata da excepcionalidade do crime culposo. Para que eu possa punir alguém a título de culpa, eu preciso de uma autorização expressa. Eu só consigo punir uma conduta a título de culpa se houver expressa previsão legal. É por isso que, em regra, os nossos crimes são crimes dolosos. Somente quando o legislador autorizar expressamente a punição a título culposo é que se pode punir o indivíduo nessas condições. Tá certo, pessoal? Tomem cuidado aí com essas classificações do dolo, da culpa, da configuração da culpa consciente versus dolo eventual, em especial nos crimes de trânsito, porque isso tem um reflexo prático no enquadramento típico. Se for culpa, nós temos crimes culposos lá no CTB, né? Homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigos 302, 303 lá do CTB. Se eventualmente o indivíduo for enquadrado numa situação de dolo eventual,
num crime praticado num contexto de trânsito, ele sai do âmbito do CTB, se ocasionar lesões ou resultado morte, e entra no âmbito do Código Penal. Inclusive, se ocorrer um homicídio e ele for atribuído a título de dolo eventual no contexto de trânsito, ele pode ir a júri, já que o procedimento do júri é o procedimento adequado para apuração e punição dos crimes dolosos contra a vida. Então, tomem cuidado, porque essas classificações de dolo e culpa têm reflexos importantes. Certo, pessoal? Então, bons estudos, sucesso e até a próxima!